Que tal esse? Esse diamante você pode ter no seu cultivo, essa joia rara. Esse é o Pacifito Compactum, mais conhecido como suculento diamante. E hoje eu vou te contar como eu cultivo ele aqui no viveiro. Eu vou te contar todos os segredos, como fazer muda, como fazer decapitação, a rega, a quantidade de sol, a luminosidade. Olha que vaso fofinho! Sejam todas e todas muito bem-vindos ao canal. Eu quero agradecer muito aos meninos que estão aqui no canal. Olha esse número aqui, ó. E eu gostaria também de esclarecer que, assim, é normal se eu falar só no feminino aqui. Porque lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, a maioria esmagadora são mulheres. É bem mais do que 90%. Então, é muito normal a gente estar sempre se referindo à amiga. Mas eu quero agradecer demais os meninos que estão aqui, dar boas-vindas para vocês e dizer: meninos que gostam de jardinar são seres humanos evoluídos. É bom demais jardinar. Bora com a gente. Eu vim buscar os diamantes para fazer o arranjo de hoje, que eu vou fazer um arranjinho bem rapidinho e vou falar dessa suculenta linda, que é a suculenta diamante. E vou contar para você como é que eu faço para cultivar ela aqui no viveiro. Já deu para você perceber que o vídeo de hoje tá bem bacana, né? Bem raro, joia rara. Então, se você chegou agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado a todos os inscritos novos desde o último vídeo para cá. Eu fico muito feliz do canal estar crescendo e de que as informações que eu trago aqui sejam úteis para você. Então, se você já gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com as amigas e com os amigos e aciona o sininho aqui, ó, para você receber todos os vídeos que eu faço aqui no viveiro com muito amor e carinho para você. O Pacifito Compactum, ou suculenta diamante, é originário do México. Ela é uma suculenta que sempre apresenta essa coloração, com exceção quando está em sol pleno, que ela fica com as pontinhas avermelhadas. É uma suculenta pequena e de crescimento muito lento. O seu híbrido apresenta as folhas um pouquinho maior e ele também cresce um pouquinho mais em tamanho. Eu vou abaixar a câmera para mostrar bem de pertinho para você como é que a gente vai tirar as folhinhas para o berçário, como que eu fiz e tá nascendo as brotações laterais no tronquinho decapitado. Olha o detalhe, os desenhos da folha dessa suculenta. É muito lindo. Eu não me canso de olhar. E olha que riqueza. Eu acho que eu tô rica. Olha quanta suculenta diamante. Ela é uma suculenta de fácil cultivo. Pode ser cultivada à meia sombra ou em sol pleno. Na sombra não, porque ela fica estiolada. Eu trouxe aqui para você ver uma que tá bem estiolada, que é esse crescimento. A folha se desenvolve pouquíssimo e ela tem um crescimento bem alongado em direção à luz. Por incrível que pareça, essas duas suculentas aqui têm a mesma idade. Eu coloquei aqui juntinho para você perceber a diferença das três formas de suculenta diamante que eu tenho aqui no viveiro. Essa primeira aqui é a espécie, é a que a gente encontra na natureza, sem nenhuma alteração feita pelo ser humano, né? Então é nessa forma que a gente vai encontrar a suculenta diamante na natureza. Esse daqui é o seu cultivar, que é o híbrido. Ele tem as folhas um pouco alongada, ele possui uma estatura maior, as folhas são maiores e olha que belezinha aqui, porque ele caiu e já tá nascendo. Olha que belezinha! É de muito fácil propagação por folha. E eu tenho essa aqui que é uma variedade. Note que as folhas são um pouco mais alongadas do que a espécie que é essa, mas elas são bem parecidas. A única diferença mesmo é que essa daqui apresenta as folhas um pouco alongadas. É de tão fácil propagação quanto a espécie ou quanto o cultivar, que é o híbrido. Agora eu quero te mostrar a forma cristata da suculenta diamante. Como eu estava falando para você agora mesmo,
Essa aqui também sofreu estiolamento. Percebe que tem um espaço entre as folhas, bem diferente dessa outra aqui, que tá no sol pleno. Olha as folhinhas como estão bem juntas. Aqui é porque caiu. Um outro detalhe. A suculenta diamante é só encostar nela que ela já cai a folhinha. Então aqui não é estiolamento. Aqui foi porque caiu mesmo. Ela cai tão fácil a folha que às vezes eu não gosto de levar ela para feira. Eu não gosto de fazer envio dela porque a cliente, na hora que desenrola uma planta dessa e vê um monte de folha caída, ela fica triste. Então ela é muito bonita, muito linda, mas tem isso. A folha cai muito fácil. A forma cristata é um crescimento aleatório da planta. Ela fica com várias cabeças, assim, ela não tem uma cabeça só definida, né? Essa é uma suculenta diamante normal, de crescimento normal, de apresentação normal, como é na natureza. Na sua forma normal, a planta, que não é cristata, ela apresenta esse miolinho, que é onde está o meristema apical, e de onde irão surgir as novas folhas. Já na forma cristata, não existe esse meristema central que vai dar um crescimento de uma única roseta sempre para cima. Aqui ela tem um crescimento totalmente desordenado e é o que torna lindas as plantas cristatas, porque elas são únicas. Eu tenho duas aqui. Essa aqui, ó, ela tá bem compacta, que ela tá no sol. Essa já ficou na sombra. Veja bem, o caule também fica alongado na forma cristata, quando ela não está em pleno sol e apresenta dessa maneira estiolamento. Mas é lindo, né? Essas duas formas cristata, nós vamos fazer um arranjinho já, bem pequenininho e rápido, para poder ficar aqui enfeitando a minha vida aqui no viveiro. Essa é uma jardineira do Paquifito Compacto, a suculenta diamante, e essas folhinhas são folhinhas que caíram no transporte para feira. E eu fico com dó de jogar as folhinhas fora e fico fazendo berçário. Esse berçário tá com 5 meses, isso mesmo, 5 meses, porque ela tem um crescimento muito lento. E eu já destaquei aqui, ó, só para você ver como que ela nasce grudadinha na mãe dela, olha só. O baby e sua mamãe. Eu coloquei agora bem de pertinho para você ver como que é a suculenta diamante cultivada em pleno sol. Olha como ela fica com as pontinhas bem vermelhinhas. Essa daqui nem no sombrite tá, ela tá no sol mesmo. E ela pega de 4 a 5 horas de sol por dia. Tá vendo essa folha aqui, mamãe, ó? Ela tem que ser retirada, porque ela é uma folha que não tem mais utilidade para esse baby. E ela ficou encharcada porque ela está sendo cultivada no tempo. Aqui também eu tenho mais que ficou encharcada, olha só. Peraí, deixa eu tirar para você ver. Vou colocar aqui na mão. Olha. Mas é muito lindo o berçário da suculenta diamante. Eu tenho esse que tem 5 meses. E eu tenho esse outro aqui que tá com 6 meses. Esse aqui tá bem ralinho assim, porque eu andei tirando bastante daqui para fazer um arranjo que tem aqui no canal. Um arranjo de suculentas de sol pleno que eu fiz. Eu vou mostrar para você agora como faz o berçário da suculenta diamante. Eu tenho essa daqui que tem a forma cristata, que eu vou usar no arranjo. E tem essas outras duas plantas que elas sofreram um certo estiolamento. Não só o estiolamento, mas também caíram folhas dela. Como eu já disse no começo, a folha da suculenta diamante sai com muita facilidade. Então nem precisa ser para lá e para cá. É só encostar mesmo que ela já sai, ó. Eu deixei aqui o tronquinho peladinho, porque eu vou fazer um corte aqui. A cabeça eu vou utilizar em outro arranjo. E o tronquinho provavelmente vai brotar. Eu vou mostrar para você um outro que eu tenho aqui que teve brotação lateral. Muitas folhas para fazer berçário. E a gema de brotação dela, ó, fica intacta. Ela é muito fácil de destacar do tronco. Tem tido muitos pedidos sobre o substrato que eu uso aqui no viveiro. E eu quero fazer assim, um vídeo bem bacana, com bastante informação, bem completo, falando das propriedades de cada ingrediente que eu uso. E só para adiantar, eu posso te dizer que esse daqui do berçário, eu uso um ingrediente diferente do substrato geral que eu uso no viveiro. Depois que as folhas estão destacadas, eu vou colocando elas assim, ó. Eu gosto de colocar as folhas em pé.
Porque conforme a raiz vai desenvolvendo, como ela já está perpendicular à terra, né? A raiz, ela nasce, ela procura a terra, ela tem um direcionamento. E assim a gente faz um lindo berçário. Eu vou deixar ele aqui, nós vamos acompanhando no decorrer dos meses. Eu vou atualizando. E hoje eu vou fazer uma atualização do primeiro vídeo que eu fiz aqui. Eu vou te mostrar como que tá o arranjo do primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, que tem 2 meses. E aqui no meio também eu coloco mais alguns, assim, também tudo em pezinho. E vai para meia sombra, que eu vou te mostrar. Vou virar a câmera e te mostrar onde fica o meu berçário. Olha só, eu tenho as bancadas das suculentas. E embaixo, tá vendo ali, ó, a madiba? E lá embaixo fica o berçário. Em cima eu tenho sombrite, 35%. Então quer dizer que essa luz que o berçário recebe no primeiro momento, nos primeiros meses, é bem filtrada mesmo, mas está recebendo bastante luminosidade. Um solzinho difuso. A outra forma de reprodução da suculenta diamante é por estaquia. Esse tronquinho aqui tem apenas uma suculenta aqui no meio. Uma cabeça aqui, ó. Eu cortei, apodreceu um pouquinho do caule, mas está assim há meses, porque para desenvolver essas 3 suculentas aqui tem exatamente 6 meses. Ela é muito lenta, mas nasceram 3 mudas no tronquinho, olha que belezinha. Aqui eu tenho um vaso no pote 11 da suculenta diamante, com 5 mudas. Essa suculenta foi para feira e ela caiu. Ela caiu e perdeu muitas folhas aqui, ó. Tá vendo? Inclusive eu tenho uma aqui, ó, que do jeito que caiu ficou aqui, na borda do vaso. Essa suculenta eu vou decapitar hoje para você ver como é que faz. E essas folhinhas vão pro berçário. Para fazer a decapitação da suculenta diamante, você pode usar o fio dental, porque ela tem um tronquinho muito molinho. Por aqui para você ver. Opa! Caiu longe. Deixa eu fazer outra aqui também para você ver. Ela é bem molinha, dá pra fazer tranquilo, ó, com o fio dental. Deixa eu virar pra você ver. Opa! Aí, caiu até um... Mas eu vou tirar, tá vendo? Ela tá um pouco estiolada, porque esse espaçamento não é normal entre as folhas. E a decapitação é uma maneira de você corrigir o estiolamento. Vai pro berçário. Essa aqui também, vamos corrigir, olha que linda! Perfeita roseta. Se você não quiser cortar com o fio dental, você pode cortar com um instrumento cortante que você tiver. Tesoura, faca, alicate de jardinagem, qualquer um. Eu uso muito fio dental e uso muito bisturi. Olha que belezinha! Por decapitação, você tem uma nova planta. Além das cabeças que você decapitou, daqui a alguns meses, mas é daqui a alguns meses mesmo, viu? Você vai ter assim, ó, brotação no tronquinho. Esse é um vaso de barro que eu vou usar para fazer o arranjo. Ele tem furo, porque ele vai ficar no tempo. E eu já fiz aqui, ó, uma camada de drenagem só com carvão triturado. E agora eu vou colocar só um pouquinho de substrato aqui, ó, porque tem bastante carvão mesmo. Você pode reparar que eu fiz uma camada bem generosa de carvão. Justamente porque ele vai ficar no tempo. Nesse mini arranjo que eu tô fazendo aqui hoje, eu vou colocar esses 2 diamantes, que são as 2 formas cristata que eu tenho aqui no viveiro, porque eles são da minha coleção. Então aqui eu só vou cobrir com um pouco de terra. Aqui eu tô fazendo um buraquinho para as raízes ficar bem no carvão. Esse arranjo, com essas 2 formas cristata da suculenta diamante, vai ficar no tempo. E eu quero falar um pouquinho com você sobre a rega da suculenta diamante. Você já viu que a folhinha dela é bem gordinha, né? Bem parecida assim com a Dioniso. Eu vou mostrar para você a quantidade de água que tem nessa folha. Aqui já tem o prato de florzinha e a folha da diamante.
E olha isso. Olha a quantidade de água que tem essa suculenta diamante. Então, como que eu faço aqui no viveiro? Para usar o mesmo substrato que eu uso com as outras suculentas normalmente, eu aumento a camada de drenagem. Eu coloco menos substrato. Como nesse arranjo que eu estou mostrando para você, eu coloquei mais carvão do que substrato. Apenas 3 folhas dela. Olha a quantidade de água. Por isso que a rega dela tem que ser bem controlada, ou você aumenta a quantidade de material que vai tornar o seu substrato mais drenável. É muita água, por isso que elas se chamam suculentas. Esse vaso que eu estou usando, além dele ser de barro, ele não tem camada de impermeabilização. E também ele é um vaso bem baixinho, tá vendo a espessura dele? Isso quer dizer, vai ter pouco substrato aqui. Então, a probabilidade dessa suculenta se afogar, ela é muito pouca. Ai, que belezinha! Agora eu vou colocar uma casinha bem aqui no meio. Que daí vai ficar parecendo que é uma arvorezinha. E vou colocar mais uns elementos de decoração aqui, mais umas pedrinhas. Se você também achou que ficou muito fofo esse arranjo, me conta nos comentários. Você gosta de ver arranjos aqui no canal? Só para eu saber, que daí eu faço mais. Planta que não falta aqui. Eu fico até em dúvida quando eu vou fazer arranjo. Porque tem planta demais. Esse é o arranjo de hoje e esse daqui é o arranjo que eu fiz tem 2 meses. Foi o primeiro vídeo do canal. Olha que lindeza. Ele está na sombra, ele não pega nem um pouquinho de sol assim, nem da manhã. Pega só a claridade mesmo. E ele está muito, muito, muito lindo. O que você achou? Me conta nos comentários. Aqui só tem suculenta de sombra. Olha o brilho desse colar de pérolas. É uma planta muito saudável. Eu fiz parte do meu trabalho hoje, eu gravei o vídeo para você. Eu deixei a mesa assim bem bagunçada mesmo, para você ver que faz bagunça e dá trabalho. Mas mesmo assim é muito gratificante. E eu espero que o vídeo de hoje tenha sido muito bom para você. Olha que lindo que ficou o arranjo. Ficou parecendo umas arvorezinhas aqui, né? Atrás da casinha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que possa te ajudar no seu cultivo. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo todos. Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Foi muito bacana, eu espero te ajudar bastante no seu cultivo. A gente se encontra no próximo vídeo, que é daqui a 2 dias, rapidinho, passa 2, 3 dias, já passa, já tem mais vídeo novo. Muito obrigado, gratidão.